Oi, pessoal. Vamos então concluir o nosso assunto de globalização nesse terceiro vídeo. Num primeiro vídeo vimos o conceito de globalização, sua história, bem como as instituições globais. No segundo vídeo vimos as características da globalização e agora encerraremos esse tema falando dos pontos positivos e negativos da globalização, fazendo esse balanço sobre esse tão importante fenômeno que ainda muitos não conhecem toda a sua extensão, toda a sua magnitude. Então, nessa última aula falaremos dos prós e dos contras da globalização, de um mundo global, de um mundo cada vez mais conectado. Conhecido aí como uma aldeia global. Então, vamos começar pelos benefícios da globalização, pelos pontos positivos. Primeiro, temos informações em escala mundial com a rapidez das notícias. O mundo hoje é conectado, algo que acontece em um determinado ponto da Terra. Às vezes, em minutos, ele já se difunde para todo o planeta, todo mundo já tem notícia do que está acontecendo, e isso é bom, que tenhamos informações rápidas e claras sobre algo, até mesmo para podermos tomar as devidas medidas que sejam. Segundo ponto positivo que eu trago aqui da globalização são trocas culturais positivas, como esportes, danças, gastronomia. Muitos vão dizer que essa situação acaba causando uma aculturação, mas também a cultura se difunde no mundo todo. Temos aí, por exemplo, o futebol. Hoje é uma cultura global. É um esporte que leva a muitas pessoas à atividade física, um esporte que surgiu na Inglaterra e hoje é uma cultura, é um esporte que é praticado praticamente no mundo inteiro. Outro benefício da globalização é a aproximação das pessoas que estão distantes através das telecomunicações. O que são telecomunicações? Comunicações à distância. Então, se eu tenho um familiar ou um amigo em uma outra parte do mundo, nós podemos manter contato ao vivo. E um outro ponto positivo da globalização é o compartilhamento de produtos, técnicas, inventos. E eu citei aqui porque está em alta, vacinas, por exemplo. Então, uma tecnologia, um produto, um invento, uma técnica que é desenvolvida em um lugar acaba se difundindo também pelo mundo inteiro. Todos acabam, de uma forma ou de outra, direta ou indiretamente, se beneficiando, cedo ou tarde. Podemos enxergar isso em dezenas de fatos. Por exemplo, a energia elétrica, as principais vacinas aí que combateram doenças terríveis. São dois exemplos aqui de dezenas, centenas, milhares de exemplos. A maioria das coisas que temos aqui ao nosso redor, muitas delas foram desenvolvidas em outros países, por outros povos, e nos beneficiamos. E nesse ponto podemos até colocar a globalização como algo até antes mesmo do capitalismo, como eu disse no primeiro vídeo. Por exemplo, a bússola inventada pelos chineses acabou sendo um importante instrumento aí durante as grandes navegações para os povos europeus. Agora veremos os pontos negativos da globalização. Então, quase sempre para um positivo tem um negativo. Então, se difunde muita coisa boa pela internet, por exemplo, também se difunde muita coisa ruim. Pornografia, redes de pedofilia, drogas, culturas ruins de violência. Então,
A tecnologia, e aqui é bom que se frise, a tecnologia, as modernas tecnologias da informação e da comunicação acabam nos aproximando daqueles que estão longe, mas acaba nos afastando daqueles que estão perto. Se formos observar, isso é uma realidade. As pessoas hoje estão nas famílias, trancadas em seus quartos, conversando com pessoas, às vezes, a centenas, milhares de quilômetros, pessoas que não têm contato com os outros membros da sua própria família. Então, esse mundo conectado de informações, de bombardeamento de informações o tempo inteiro, acaba nos deixando desorientados. Como eu disse no início do vídeo, ainda não temos a real dimensão de como a globalização e o excesso de informação tem sido interpretado, tem nos afetado. Ainda não há um estudo cabal, completo, sobre os efeitos disso na nossa vida. Então, outra imagem aí que fala por si só. As pessoas hoje elas estão muito preocupadas em fotografar para poder colocar na internet, para poder aparecer, para o seu vídeo viralizar. Então, isso acaba nos tornando seres humanos com menos empatia. Nos preocupamos mais em filmar alguma coisa que esteja acontecendo do que de fato ajudar. Outro ponto também considerado de certa forma negativo é a padronização cultural. As diferenças culturais estão cada vez menores. Cada vez mais os jovens, seja na Argentina, na China, em Taiwan, no Vietnã, no Brasil ou na Rússia, estão cada vez mais iguais, gostando das mesmas músicas, dos mesmos filmes, tendo os mesmos hábitos. Então, muitos interpretam essa situação aí que a globalização traz de padronização cultural como algo ruim, como algo negativo, que destrói, que traz uma aculturação muito grande. E é evidente que uma cultura daquele país considerado mais forte, com um desenvolvimento tecnológico melhor, acaba preponderando. O mundo hoje, ele segue a cultura, a moda dos Estados Unidos e praticamente da Europa. Há algumas mudanças, mas basicamente continua dessa forma. Outro ponto também ligado à globalização é o desemprego. O que é desemprego? Desemprego é a pessoa com 14 anos ou mais que está procurando um trabalho, um emprego e não acha. Essa pessoa é considerada uma pessoa desempregada, pessoa que não tem emprego. Então, desemprego é você não ter uma ocupação, você não ter um posto de trabalho na sociedade. O que causa sérias consequências, porque eu costumo dizer que o emprego é essencial para podermos resolver os problemas de um país. Com o emprego, a pessoa vai ter como se sustentar e sua família também. Então, o governo, o Estado, ele deve criar todas as condições para que mais e mais postos de emprego sejam criados. E como que o governo e o Estado podem fazer isso? Diminuindo a carga tributária sobre as empresas para poder empregarem mais, melhorar a rede de infraestrutura do Brasil, diminuir a burocracia. Hoje demora-se muito tempo para você poder abrir uma empresa. O Brasil ele é um campeão em imposto, burocracia, o que dificulta mesmo a abertura de empresas, porque as empresas são quem vai contratar as pessoas, criar os postos de emprego. Nós temos aí dois tipos de desemprego. Primeiro, veremos o desemprego estrutural. É aquele em que a tecnologia tira os postos de trabalho.
é resultante da modernização do processo produtivo, tendo relação com as novas formas de organização do trabalho. Exemplo, mecanização do campo e automação industrial, ou seja, a substituição do homem pela máquina. Se olharmos aqui, quantas pessoas veremos trabalhando aqui? Nenhuma. Hoje as máquinas elas fazem praticamente todo o trabalho. Evidente que muitas pessoas acabam sendo aproveitadas para outros postos de trabalho que vão sendo criados. Mas, se formos considerar aí uma matemática das novas tecnologias, o número de empregos criados é menor do que o de empregos retirados aí pela tecnologia. Temos também o desemprego conjuntural. Ele não é causado pela tecnologia tirando os empregos das pessoas. O desemprego conjuntural tem a ver com uma situação momentânea que retira postos de emprego. Ah, Fernando, mas o que o desemprego estrutural tem a ver com a globalização? Tudo. Porque a concorrência hoje em dia é muito grande. Vimos no segundo vídeo os tecnopolos, novas tecnologias para reduzir os custos e produzir cada vez mais. Então, nesse contexto, postos de emprego são retirados. Então, o desemprego conjuntural é reflexo de uma instabilidade temporária, como uma crise econômica, que mesmo momentaneamente interfira no funcionamento de toda a sociedade. Então, um desemprego conjuntural, como um exemplo, eu citaria da atividade agropecuária. Variações climáticas, como uma seca ou doenças, afetam o gado, provocam elevadas taxas de demissão nos frigoríficos, por exemplo. Os animais foram mortos aí por uma peste, por uma doença, então haverá demissões nos frigoríficos. Houve aí uma peste, uma doença na lavoura, não vai precisar do trabalho, porque a lavoura inteira praticamente foi perdida. Outro ponto também que se liga melhor com a globalização é essa concorrência mundial que eu falei. Então, por exemplo, um produto da China entra aqui no Brasil, um brinquedo, entra por R$2. O empresário do ramo de brinquedos aqui no Brasil não aguenta concorrer com esses brinquedos que vêm da China, por exemplo. A empresa de brinquedo dele vai à falência, vai quebrar e ele vai demitir pessoas. Basicamente isso. Eu tenho uma fábrica de chocolate, houve uma crise mundial, as pessoas estão com medo, estão consumindo menos, eu vou ter que demitir pessoas. A crise do petróleo, por exemplo, na década de 70 e 80, causou muito desemprego. Algo que aconteceu num determinado lugar do mundo e interferiu no planeta inteiro. Uma crise, o terrorismo nos Estados Unidos, em 2001, 11 de setembro, causou desemprego no mundo inteiro. Os Estados Unidos pararam de importar mercadorias do mundo inteiro, gerou desemprego. Enfim, a globalização hoje está diretamente relacionada com desemprego, por exemplo, como a gente viu. E pessoas que estão desempregadas acabam se socorrendo aí do chamado subemprego, do bico, que é vender alguma coisa ou outra para poder levar o pão para casa. Então, pessoas sem trabalho fixo que fazem serviços esporádicos com rendimentos incertos e sem carteira assinada, formam o que chamamos aí de economia informal. Ou seja, essas pessoas não têm a carteira assinada, não recolhem tributos para a Previdência, não tem 13º, não tem férias, não tem direitos trabalhistas garantidos. Como eu disse, é economia informal. Na hora de contar o PIB, por exemplo, que é o conjunto de riquezas de um país, a renda dessas pessoas nem é contada, porque trabalham por conta própria, não recolhem impostos, não dão nota fiscal,
estão à margem aí do sistema previdenciário principalmente. Outro ponto negativo da globalização são os monopólios e oligopólios. Monopólio é quando uma só empresa domina o mercado de um determinado lugar. A própria palavra mono significa uma empresa aí dominando o mercado ali daquele espaço geográfico. E oligopólio, poucas empresas dominam o mercado consumidor daquele determinado espaço. Então, são duas coisas ruins, por quê? Porque vai afetar o consumidor. O certo numa sociedade saudável é que haja concorrência entre as empresas. Por quê? Com a concorrência, os empresários eles querem produzir mercadorias de melhor qualidade por um menor preço para que a pessoa compre dele. Então, quando não há uma livre concorrência, quando há monopólio, quando um empresário só domina, ele bota o preço que ele quiser, as mercadorias caem na qualidade. Uma prática também negativa na globalização é o dumping. O que é o dumping? Dumping é uma prática de comércio internacional que consiste em vender uma mercadoria em praça estrangeira, ou seja, em país estrangeiro, por um preço inferior ao do mercado. Como assim? Um país ele vende um produto para outro por um preço muito baixo. O que vai acontecer com as empresas desse país que está comprando? Essas empresas vão quebrar. Depois que essas empresas quebram, esse fornecedor ele aumenta o preço, porque agora ele conseguiu o monopólio. Então ele vende muito barato. Vamos pensar até mesmo não só de um país para o outro, mas dentro de uma cidade, de um estado ou de um país. Uma empresa coloca os seus preços lá embaixo. As outras não aguentam concorrer e vão à falência. Quando elas vão à falência, essa empresa tem um monopólio, ela sobe o preço. Prejudica o consumidor. Outro problema da globalização é o truste. O que é o truste? Truste é a fusão entre empresas do mesmo ramo para dominar o mercado, melhor atuar no mundo global e aumentar os lucros. Duas empresas diferentes para se fortalecerem, para poder expandir seus negócios para outras partes do mundo. Essas duas empresas, que eram independentes, se juntam formando uma empresa só. É ruim porque gera monopólio. Se gera monopólio, não haverá uma concorrência muito grande. Isso prejudica quem? O consumidor, porque ele não tem muitas opções. O correto numa sociedade saudável é que haja opções para o consumidor. Então nós temos aí vários exemplos de truste, de empresas que se fundem, viram uma só. A Sadia e a Perdigão, por exemplo, é um exemplo clássico aí de truste. Temos também as aquisições. O que é aquisições? Aquisição é uma empresa comprar a outra. E aí vai ser uma empresa só, um dono só. E ele decide colocar o preço que ele quiser. Por exemplo, a Nestlé comprou a Garoto. A Nestlé é uma empresa do ramo alimentício da Suíça, comprou a Garoto, tradicional empresa de chocolates aí do Espírito Santo. Outros exemplos de truste: Brahma e Antártica, Itaú e Unibanco, Sadia e Perdigão, Banco Santander e Banco Real. Enfim, temos vários exemplos de empresas que se fundiram, se uniram, viraram um grupo só. Outro problema também são os cartéis. O que é um cartel? Cartel é um acordo informal entre empresas ou países para extinguir a concorrência e ampliar os lucros. Exemplo clássico: postos de combustíveis. Então, como eu disse já por várias vezes, o correto é que haja uma concorrência saudável. Só que a concorrência, você quer colocar o preço menor para ganhar os consumidores. Um cartel é quando o empresário combina com o outro de colocar o mesmo preço.
Então, eles podem subir o preço juntos, descer o preço juntos, geralmente vão botar os preços altos, eles combinam. Cada um tem a sua empresa, eles combinam e colocam os preços altos. É clássico o cartel aí na rede de postos de combustível. Um cartel de países é a OPEP. O que é a OPEP? Organização dos Países Exportadores de Petróleo. Esses países que exportam petróleo, que têm grandes reservas, eles se reuniram e decidiram combinar os preços. Assim, por exemplo, se um país só ele aumenta o preço, ninguém vai comprar. Agora, se todos aumentam o preço juntos, o consumidor, os países compradores vão ficar sem opção. Então, o cartel é isso, é você combinar o preço com o outro empresário. Então, esquema básico aí desses principais problemas da globalização e também do capitalismo. Truste é quando duas empresas se fundem formando uma só. O esquema aí ajuda bastante a compreendermos. Cartel, as empresas, elas cada uma mantém a sua independência. E temos também o que se chama de holding, quando uma empresa é criada para controlar as outras, comprando as ações dessas outras empresas. Então, se é um mesmo grupo que está mandando por trás dessas empresas aqui, não podemos falar em concorrência. Exemplo clássico de holding é o Grupo Silvio Santos, que controla diversas empresas, por exemplo. Então, para terminarmos essa aula de pontos positivos e negativos da globalização, é importante falar do CAD, Conselho Administrativo de Defesa Econômica. No Brasil, ele é um órgão vinculado ao Ministério da Justiça, responsável por combater essas práticas nocivas aos consumidores, essas práticas ruins. Quais? O cartel, o truste, por exemplo. Então, pessoal, assim nós concluímos essa nossa aula e encerramos o assunto de globalização. Espero que tenha ficado claro e bem objetivo.